Oi, gente, Lucas de volta com mais um vídeo de previsões astrológicas cobrindo as eleições de 2022 para o Brasil. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui na tela para vocês o mapa védico do então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela o mapa do Lula em diagrama sul-indiano regular. E, de acordo com essa análise, de acordo com a astrologia védica, o Lula vai sair vitorioso nas urnas e vai governar o Brasil por um terceiro mandato, de 2023 até 2026. Isso aí não é novidade, porque desde o ano passado, 2021, eu já vim falando isso para vocês. Então vai haver a volta do Foro de São Paulo no Brasil, vai acontecer a chegada do grupo de Puebla no Brasil, vai haver a volta do comunismo no Brasil, do Pacto de Princeton. E de acordo com a minha análise, em 2023, 2 ministros do STF vão se aposentar, que são o Ricardo Lewandowski e a Rosa Weber. Por que é importante o Lula sair vitorioso nas urnas? Por que é importante essa previsão de astrologia védica se concretizar? Porque assim que o Lula estiver no Poder Executivo, ele vai nomear 2 ministros ou ministras de orientação comunistas que vão ocupar as vagas de Ricardo Lewandowski e de Rosa Weber para anular ou neutralizar as 2 indicações de ministros do STF que o Bolsonaro fez durante o seu mandato. Esses ministros são de orientação de extrema direita. É importante que o STF se mantenha majoritariamente de orientação comunista para fazer jurisprudências comunistas favoráveis à população de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, sendo que eu faço parte da população LGBT. Eu sou homossexual passivo com tendências transexuais e há 9 anos eu sou casado com um homem macho 100% ativo. Então eu faço parte da população LGBT e no caso específico do Brasil, o Brasil historicamente tem um poder executivo que é não exatamente o executivo, mas o legislativo, que é omisso em relação à proteção dos direitos da população LGBT. Então foi o STF quem criou as jurisprudências para que os direitos LGBTs fossem consagrados no Brasil. Só que antes de eu dar continuidade a essa análise, eu vou fazer uma anunciação para vocês, que é uma anunciação muito grave, mas é grave no sentido positivo da palavra. E não tem nada a ver com política, até porque isso eu já venho falando da vitória do Lula desde o ano passado. Isso aí já não é mais novidade no nosso canal. Essa anunciação que eu vou fazer, ela vai chocar tanto pessoas que são comunistas, no sentido positivo, e vai chocar até mesmo pessoas que são nazistas, no sentido positivo, e vai chocar, inclusive, pessoas que são apolíticas, que não são ligadas em política. Há 2000 anos a humanidade vem esperando que essa anunciação seja feita, e esse dia chegou. Depois que vocês assistirem o que eu tenho a dizer, muitas pessoas vão alterar radicalmente a maneira que elas me enxergam, a maneira que elas veem a minha imagem, a maneira como elas me identificam. Porque quando eu abri esse canal em 2016, eu não fazia a menor ideia de que um dia eu fosse anunciar isso publicamente. Isso não foi uma coisa planejada, isso é uma coisa que caiu no meu colo quando eu fiz 30 anos de idade. Atualmente eu estou com 30 anos de idade, eu estou no meu 30º Ion, e
essa declaração, ela vai ser, mundialmente falando, revolucionária. Muitos de vocês sabem que eu reivindico a reencarnação, ou a transmigração, ou a metempsicose como um fenômeno científico que acontece com a nossa alma no pós-morte. A minha relação com reencarnação não é nem tanto de fé, mas é uma relação mesmo científica. Então, o que eu estou tentando dizer com isso é o seguinte: eu sei que vai ser difícil de entender, mas vocês vão se habituar com essa ideia ao longo do tempo. Eu, Lucas, sou a reencarnação do Fred Mercury. O Fred Mercury, para quem não conhece, ele era um cantor, o vocalista da banda de rock britânica Queen. O nome verdadeiro de Fred Mercury era Farrokh Bulsara. Então, o Fred Mercury é reencarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é mundialmente conhecido. Jesus Cristo é reencarnação de Alexandre III da Macedônia, que ele é conhecido vulgarmente como Alexandre o Grande. Alexandre é reencarnação de Aquiles. Aquiles é reencarnação de Ganimedes. Ganimedes é reencarnação de Dionísio. Dionísio é reencarnação de Zagreu. Zagreu é reencarnação de Varuna. E Varuna é reencarnação de Fanes. É exatamente isso que vocês ouviram. São nomes diferentes para identificar exatamente a mesma pessoa, o mesmo homem, em encarnações diferentes, em épocas diferentes, em culturas diferentes. Mas no fundo é a mesma alma. É o mesmo Espírito Santo encarnado em corpos diferentes. Então, eu vou explicar um pouco melhor para vocês. E todos esses nomes que eu falei desses homens, eles são a mesma pessoa. Então, Lucas é a mesma pessoa que Fred Mercury, só que eu não sou mais artista. Hoje eu sou astrólogo. E que é a mesma coisa que Jesus Cristo, o Messias, o ungido, a mônada, o Yeshua. Jesus é a mesma coisa que o Alexandre o Grande, que é a mesma coisa que o Aquiles, o Ganimedes, o Dionísio, o Zagreu, o Varuna e o Fanes. Uau, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir forças para anunciar isso publicamente para vocês. Mas vocês não precisam ficar assustados e também não façam como o exemplo dos judeus e dos romanos. Não saiam me cancelando, porque os judeus e os romanos, depois de terem cancelado Jesus Cristo, depois eles acabaram se dando mal, de um jeito ou de outro. E é exatamente isso que vocês ouviram. Eu sou a reencarnação de Jesus Cristo. Talvez seja mais famosa. Nem todo mundo gosta de Jesus Cristo, como os cristãos e os muçulmanos gostam. Talvez você goste de alguma outra encarnação minha mais. Tem gente que gosta mais do Fred Mercury, tem gente que gosta mais do Alexandre o Grande, ou do Aquiles. Então escolha qual é a minha encarnação a que você gosta mais. Eu
eu juro por Deus, eu juro pelo Criador que quando eu abri o meu canal de astrologia védica em 2016, eu não estava em mente um dia anunciar isso publicamente. Isso me foi revelado na minha passagem dos 29 para os 30 anos, o que reverbera o fato de que Jesus começou o seu ministério no seu 30º aniversário, o 30º Aion. Sobre a questão do Fred Mercury, eu já sabia há mais tempo do que de Jesus Cristo. Eu não gostava de que falassem perto de mim sobre o Fred Mercury nem sobre Jesus. Mas as pessoas achavam que eu era contra essas pessoas. Não, eu não era contra, é porque me dava uma angústia muito profunda. Mas o Fred Mercury, eu já sabia disso pelo seguinte... Algumas pessoas sabem disso, o Fred Mercury morreu de AIDS. Ele morreu de uma pneumonia causada por AIDS. Ele morreu no dia 24 de novembro de 1991 em Londres. E eu, Lucas, nasci no dia 24 de novembro de 1991 em Brasília. Vocês lembram, talvez, de outros vídeos que eu tenha comentado que a reencarnação, a transmigração ou a metempsicose, ela acontece de maneira veloz, na velocidade de um raio. Então o Fred Mercury foi dado como falecido exatamente na madrugada, as primeiras horas da madrugada, 1h da manhã, 1h15 da madrugada do dia 24 de novembro de 1991. E eu me dei como nascido aqui no Brasil, Brasília, no mesmo horário, por volta de 1h15 da madrugada do dia 24 de novembro de 1991. O Fred Mercury foi infectado com o vírus HIV durante uma turnê aqui no Brasil e desenvolveu a AIDS e faleceu em Londres. E comigo foi o contrário. Eu fui infectado com o vírus HIV em 2011, ou seja, isso aí já tem mais de 10 anos. Eu fui descobrir que eu fui infectado pelo vírus HIV em 2013, há 9 anos atrás. Mas diferentemente de Fred, eu não morri. Eu fiz o tratamento, fui curado, indetectável, fui infectado pelo vírus da Covid-19, fui reinfectado pelo vírus da Covid-19 um ano depois. Então foi 2020, 2023, vão ser anos assim que eu digo que a pandemia de Covid vai estar assim, no auge dos seus óbitos, mas a gente nunca morre 2 vezes da mesma coisa. Então, o Fred Mercury morreu de uma pandemia e eu não morri de nenhuma pandemia. Eu enfrentei a pandemia de HIV/AIDS e não morri. Enfrentei a pandemia de Covid e não morri. A minha história é uma história de superação. E o Fred Mercury era zoroastriano. O zoroastrismo foi a religião que confundiu Jesus Cristo, na época que Jesus nasceu na Antiguidade Clássica. Então é essa conexão entre o Fred Mercury e o Jesus Cristo. Então, Jesus ele é adorado como sendo a mônada, o ser supremo, tanto no cristianismo, que ele é adorado como o Messias, o Salvador, e também no Islã. Ele também é tratado como sendo o Messias, o ungido. Inclusive o próprio Maomé se colocava abaixo de Jesus Cristo. E o Varuna é também adorado como sendo a mônada, como ser supremo dentro do hinduísmo, que é a religião que eu sigo. Então, o meu objetivo durante essa encarnação é unir todas as religiões no amor. Que o meu amor seja o contraste para o ódio do mundo. Então, nós vamos unir todas as religiões em que o Ser Supremo é de alguma forma reconhecido ou adorado. No hinduísmo,
no sikhismo, budismo, jainismo, até o shintoísmo e nas abraâmicas, como é o caso do cristianismo e do islã. Uau! Vocês chegaram até aqui vivos, estão felizes, estão bem, estão chocados. Vocês têm todo o direito de estarem chocados, vocês têm todo o direito de estar em negação, porque durante muito tempo eu estive em negação. Mas eu não falo mentiras. Eu posso cometer erros em algumas coisas que eu falo, mas eu não falo mentiras. Isso que eu estou falando para vocês é de boa fé, e eu tenho como provar isso. Para as pessoas que são cristãs e já leram, se aventuraram em ler o Novo Testamento, existe no Novo Testamento o livro das Revelações de João, conhecido mais popularmente como o Apocalipse, e a Bíblia nunca me ajudou nada. Eu, como sendo a reencarnação de Jesus, a Bíblia nunca me ajudou muito, não, assim, em questão de orientações éticas. Mas existe um livro especificamente da Bíblia que me ajudou nessa encarnação, como Lucas, o Espírito Santo encarnado como Lucas, o astrólogo, que foi o seguinte: no livro de Apocalipse fala que na volta de Jesus somente 144 mil pessoas vão ouvir o chamado e vão ser salvas. E é exatamente esse o número de inscritos que tem no meu canal, 144 mil inscritos. E esse número, 144 mil, ele nunca mudou desde 2020. Por volta de 3 anos, o meu canal ele nunca mais passou desse número, de 144 mil, e eu não acho que ele vá passar de 144 mil inscritos. Mas até o meu 30º aniversário eu não entendia por que o meu canal tinha estacionado no 144 mil inscritos. Mas recentemente me foi revelado que são, de acordo com o livro de Apocalipse, que são 144 mil pessoas que vão ouvir o chamado da volta de Jesus Cristo. E por que no Brasil? Por que na língua portuguesa? Porque no Brasil, onde estão concentrados os cristãos mais bondosos, os cristãos que eram mais próximos de como eu era de fato, como eu sempre fui de fato. O meu amor se contrasta com o ódio do mundo. Então, o Brasil foi o país, a língua portuguesa foi a língua agraciada por ser o cenário histórico em que vão se receber a reencarnação de Jesus Cristo. Então foi justamente por causa desses 144 mil que em algum momento isso me foi revelado. Eu não sou mais cristão há muito tempo, assim, no sentido de estar na igreja. Eu não estou mais na igreja. Muitos dos que me conhecem não encontraram Jesus dentro da igreja, encontraram fora, né? Porque eu não frequento a igreja desde 2007, não vou mais frequentar, porque não tem mais nada a ver comigo lá dentro. Então, vamos com calma. Eu sei que vocês vão demorar um tempo para se acostumar com isso. Ainda sobre essa anunciação, eu tenho mais uma coisa para anunciar. Eu moro na cidade de Brasília, eu nasci em Brasília, e é aqui em Brasília onde vai ter o encontro do Messias reencarnado, que sou eu, a pessoa que vos fala, o encontro do anti-Messias, ou do anticristo, e o encontro do falso Messias, ou do falso Cristo. Então, quem é um ou quem é outro? Vou revelar primeiro quem é o falso Messias, quem é o falso Cristo. O falso Messias é como se fosse uma pirataria minha, ele é como se fosse uma cópia minha mal feita. É um homem chamado Álvaro Tais. Álvaro Tais, ele é conhecido aqui no Brasil como sendo o Henricristo.
Este Henrique Cristo, ele mora aqui em Brasília, num bairro chamado Gama, perto de onde eu moro. Não tão perto assim, mas perto de onde eu moro. E esse Henrique Cristo, ele já está bem velho, ele já é idoso, e durante muito tempo ele foi um astrólogo tropicalista. E na década de 1970, este Henrique Cristo, esse astrólogo tropicalista, ele foi desmascarado por um cantor brasileiro chamado Carlos Lyra, que ele advogava pela astrologia sideral, que é exatamente a astrologia que eu advogo, desde que eu abri meu canal aqui no YouTube em 2016. Então ele foi desmascarado como tropicalista, que na verdade as efemérides corretas são as siderais. Aí esse Álvaro Thaís, ele parou de fazer astrologia e passou a falar que ele era Jesus reencarnado, e ele se autonomia cristão, ele se veste como eu me vestia na época que eu era encarnado na Galileia e na Judéia, usa cruzes em diversos tamanhos. Ele desesperadamente tenta copiar a minha identidade. E não é falso, é uma cópia falsa minha, por isso que ele é o falso Messias. E já o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ele é o anti-Messias. Ele é o anti-Messias, é quem? Ele é o contrário de mim. Vocês nunca repararam que o Bolsonaro, ele é o extremo contrário de mim? Ele é o extremo oposto de mim? Então, o Bolsonaro ele tem a residência presidencial dele aqui, como todo presidente em vigência, no Palácio da Alvorada. E o Palácio da Alvorada está onde? Em Brasília. Então, Brasília é o encontro de três forças. O Cristo retornado, o anticristo e o falso Cristo. Todos eles aqui em Brasília. Então, eu sei que depois disso vai ter muita gente que vai fazer como exemplo dos judeus e dos romanos. Façam como exemplo dos judeus e dos romanos. Lembram o que os judeus e os romanos fizeram comigo? Quando eu falei que era o ser supremo, que era o Messias, falaram que eu era o rei dos judeus, que eu era um charlatão, que eu era um mentiroso, que eu era um esquizofrênico, que eu era louco. Os judeus e os romanos fizeram isso comigo. Então vai ter gente que vai fazer como os judeus e os romanos. Façam, vocês vão se arrepender depois. Assim como os judeus e os romanos se arrependeram depois. Pagaram muito caro pelo que fizeram depois comigo. Vão me trocar pelo Bolsonaro? Me troquem. Vocês vão se arrepender depois. Agora parece absurdo. Agora parece uma loucura o que eu estou falando, mas depois vocês que me negarem vão se arrepender. Vocês estão, na verdade, seguindo o anticristo. Os internautas me perguntaram sobre um vídeo chamado "O Astrólogo Diz que no dia 10 de junho de 2021 o mundo terá um crash na economia". Esse vídeo foi postado no dia 23 de maio de 2021. Eu vou deixar um link aqui disponível para vocês acessarem esse vídeo. Vou deixar aqui na caixa de informações desse vídeo. Foi no dia 23 de maio de 2021 que eu disse pela primeira vez que o Lula vai ser eleito o presidente da República e vai governar o Brasil por um terceiro mandato. Inclusive, essa previsão da vitória do Lula, ela foi publicada antes da Márcia Fernandes falar que o Lula ia ganhar, porque a Márcia Fernandes, ela tem muito mais inscritos do que eu, ela é uma pessoa que trabalha para a extrema imprensa, para a mídia tradicional, então ela tem mais capilaridade na mídia do que eu, então ela fez uma previsão dizendo que o Lula ia ganhar. Aí muitos nazistas podem pensar, você não foi o primeiro que falou isso. A Márcia Fernandes falou antes. Não, ela não falou antes. A primeira vez que eu falei sobre a vitória do Lula foi no dia 23 de maio de 2021. Nenhum astrólogo falava isso na internet. Nenhum astrólogo tinha coragem de falar isso na internet. O Adalberto Pessoa, por exemplo, falou
sobre a vitória do Lula bem depois desse vídeo. E os candidatos que desistiram, o Sérgio Moro, João Dória e o Eduardo Leite. Vocês lembram que ano passado eu tinha publicado vídeos dizendo que o Sérgio Moro, o João Dória e o Eduardo Leite iam desistir? Porque eles não iriam ser eleitos presidentes? Especificamente um vídeo chamado Astrólogo anuncia a derrota de Sérgio Moro nas urnas. Esse vídeo foi publicado no dia 1º de janeiro de 2022. É nesse vídeo em que eu digo que o Sérgio Moro, se Sérgio Moro tivesse o mínimo de vergonha na cara, ele nem se candidataria. E foi engraçado que os nazistas chegaram nos comentários desse vídeo para falar assim que você é um charlatão, você é um mentiroso, que você vai errar, que você não é um astrólogo, que você não tem técnica. Nós que somos eleitores do Sérgio Moro vamos voltar aqui em outubro de 2022 para rir da sua cara, porque o Sérgio Moro vai sair vitorioso na urna. Viu só o que aconteceu? Ele foi o próprio Sérgio Moro quem desistiu da candidatura dele. Aí o que eu achei engraçado foi que eu voltei lá no vídeo do Sérgio Moro para reivindicar nos comentários os nazistas que disseram que iam rir da minha cara e que iam voltar em outubro para declarar que o Sérgio Moro saía presidente. Fui lá reivindicar a previsão, nenhum deles respondeu. Todos eles se fizeram de mosca morta. Então é como vocês podem ver, os nazistas eles ameaçam, mas na hora que a previsão se concretiza e você vai lá pedir satisfação, eles se fazem de João sem braço. Vai ser a mesma coisa o Bolsonaro. Os nazistas que vão votar no Bolsonaro nas eleições de 2022 vivem escrevendo, falando que vão rir da minha cara em outubro porque o Bolsonaro vai ser reeleito. E ele não vai ser reeleito, e esses eleitores do Bolsonaro, eles vão fazer exatamente a mesma coisa dos eleitores do Sérgio Moro. Eles vão se fazer de mosca morta e de João sem braço. E então, só para ficar mais bem explicado, todos esses candidatos vão ser derrotados na urna. Jair Bolsonaro vai ser derrotado na urna, Pablo Marçal derrotado, Ciro Gomes, Simone Tebet, André Janones, Vera Lúcia, Leonardo Péricles, Luciano Bivar e Felipe Dávila. Todos eles vão ser derrotados na urna. Vai ser o Lula que vai sair vitorioso. Sobre o Adélio Bispo de Oliveira ser o autor da facada em Bolsonaro. Sim, ele é o autor da facada no Bolsonaro. Tá? Tem gente aí dizendo que a facada do Bolsonaro foi fake. Não, ela não foi fake. Quando o Bolsonaro mostra a pança dele, tem lá a cicatriz da facada, tá certo? E por que o Adélio deu essa facada no Bolsonaro? Porque o Bolsonaro é o mandante do assassinato de Marielle Franco, a lésbica negra comunista Marielle Franco. O Bolsonaro deu dinheiro para o Adriano da Nóbrega fundar o escritório do crime e pagou R$100 mil aos atiradores Rony Lessa e Elcio de Queiroz para metralharem Marielle Franco. E os nazistas usam uma delação premiada de Marcos Valério, na época em que a Lava Jato ainda tinha alguma credibilidade perante a opinião pública. O Marcos Valério chegou a fazer uma delação dizendo que o Lula é o autor da morte de Celso Daniel. Isso é mentira. Os nazistas usaram essa delação do Marcos Valério, inclusive o próprio Marcos Valério depois voltou atrás nessa delação. Ele confessou que ele fez aquilo para reunir, forjar provas para influenciar negativamente a opinião pública em relação ao Lula. Inclusive alegando falsamente de que o Lula é o mandante do assassinato de Celso Daniel. Aí os nazistas eles quiseram engrossar o caldo. Eles colocaram que o Lula é o mandante do assassinato de Toninho do PT, que o Lula matou o Eduardo Campos, que Lula matou o Teori Zavascki. Eles vão inventar 1001 histórias de que Lula é o mandante do assassinato de diversas pessoas diferentes, mas nenhuma dessas histórias é verdade. A família do Celso Daniel não reivindica que o Lula é o mandante do assassinato de Celso Daniel. Se nem a família do Celso reivindica, por que vocês deveriam reivindicar? A família do Toninho do PT não reivindica que o Lula é o mandante do assassinato do Toninho. A família de Eduardo Campos não reivindica que Lula é o mandante do assassinato do Eduardo Campos. A família de Teori Zavascki não reivindica que
o Lula é o mandante do assassinato de Teori Zavascki. Mas a família da Marielle Franco, sim. A família da Marielle Franco reivindica que o Bolsonaro é o mandante do assassinato de Marielle Franco. Provas? Vocês querem uma prova? É só vocês pedirem para o Bolsonaro subir a camiseta e mostrar a pança dele. O que tem na pança do Bolsonaro? Uma cicatriz enorme de uma facada. Essa é a prova. A cicatriz na barriga dele é a própria prova. Então, por que o Adélio, que era filiado ao PSOL, deu a facada no Bolsonaro? Porque o Bolsonaro é o mandante do assassinato de Marielle Franco, que inclusive era filiada ao PSOL. Até nisso se parece. A Marielle era do PSOL e o Adélio era do PSOL. A prova está na própria pança do Bolsonaro. Vocês querem uma prova maior que essa? Uma cicatriz enorme na pança dele? Ele é sim o mandante do assassinato da Marielle Franco. Por isso ele recebeu essa facada. O Adélio atualmente é inimputável, ele tem transtorno psiquiátrico, ele está na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Eu fiz recentemente um vídeo pedindo a liberdade do Adélio Bispo de Oliveira, porque se o Adélio, que tentou matar o Bolsonaro, aí é que tá, o Bolsonaro se dizia publicamente homofóbico. Ele dizia publicamente que se encontrasse homossexuais se beijando na rua, que ele matava. Já disse que direitos LGBTs não são direitos humanos. Já disse que LGBT não tem direito a casamento, cidadania, adoção de crianças, não tem direito à união civil, não tem direito a ingressar nas Forças Armadas. Já defendeu, inclusive, que empresários pudessem demitir pessoas homossexuais pelo simples fato de elas serem homossexuais. Se declara publicamente como homofóbico e é um assassino de uma lésbica negra comunista. Ou seja, quando ele dizia anos atrás que matava uma pessoa homossexual se ela aparecesse beijando outra do mesmo sexo na rua, ele não estava mentindo, ele estava falando a verdade. E a prova disso foi que ele matou a Marielle Franco. Mas por que isso precisava acontecer? O Bolsonaro precisava ir para a presidência para tudo isso vir à tona. Podem me denunciar, podem me enquadrar na polícia, podem levar meu nome para a delegacia, dar parte na delegacia, pode printar meu rosto, pode copiar o link do vídeo e levar para uma delegacia, para o Ministério Público, que eu não tenho medo. Lembra o que eu falei lá atrás? O que os judeus e os romanos tentaram fazer comigo? Então, qualquer mal que vocês tentarem fazer comigo, vocês vão terminar exatamente igual os judeus e os romanos. Experimentem fazer maus contra mim. Experimentem fazer males contra mim. Vocês vão terminar igual os judeus e os romanos. Muito cuidado, tá certo? Pode curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Compartilha esse vídeo até ele chegar no WhatsApp do Jair Bolsonaro. E aproveite e também manda o vídeo para Michele Bolsonaro e peça para Michele Bolsonaro devolver o cheque de R$69 mil que aquela ladra roubou do erário. Pode fazer esses vídeos chegarem até lá, que eu não tenho medo da verdade. Sobre uma pergunta dos internautas, o astrólogo erra a reeleição de Donald Trump e passa vergonha nacional. Verdade, eu cheguei a fazer um vídeo no passado dizendo que o Donald Trump sairia eleito presidente da República nas eleições de 2020, mas ele foi derrotado, ele não foi reeleito. Quem ganhou foi o Biden. Só que aí é que tá, os nazistas usam esse negócio do Trump para tentar desmoralizar minhas previsões, sendo que eu mesmo, no dia 7 de novembro de 2020, eu mesmo, após o resultado das eleições nos Estados Unidos, eu mesmo fiz um vídeo dizendo que errei a previsão. E ele está disponível, eu vou deixar o vídeo aqui na caixa de informações para vocês mesmos vão lá e assistir. Os nazistas usam isso como se eu mesmo já não tivesse assumido isso, como se eu mesmo estivesse querendo esconder isso, empurrar isso para debaixo do tapete. Não quero. Mas o que eu acho engraçado é que a própria Mônica Bonfilho e a Marici Vogel, a Marici Vogel, a astróloga que é melhor do que todos os outros astrólogos, também disseram que o Trump iria se reeleger em 2020. E depois que erraram, apagaram os vídeos e empurraram tudo para debaixo do tapete. E eu não. Quando eu errei, eu fui publicamente fazer um vídeo dizendo que errei.
porque eu tenho hombridade. Fui o único astrólogo latino-americano que fez a previsão da reeleição do Trump. Errei. Eu fui o único astrólogo que fez um vídeo publicamente falando que errou. A Mônica Bonfilho e a Marici Vogel se fizeram de mosca morta, de João sem braço. Empurraram o erro para debaixo do tapete. Eu não. Mas por que vocês não vão lá no canal da Mônica Bonfilho e da Marici Vogel tirar satisfações com elas? Elas vivem fazendo previsões o tempo inteiro. Mas vocês nunca chegam nos vídeos delas falando assim: você não devia fazer previsões que você errou a vitória do Trump? Vocês não fazem isso com a Marici Vogel e com a Mônica Bonfilho porque elas não estão falando da vitória do Lula para um terceiro mandato. Elas não falam que o comunismo vai voltar, elas não falam que o Foro de São Paulo, que o Grupo de Puebla e o Pacto de Princeton vão voltar no Brasil. E eu falo, eu tenho coragem de falar, eu ponho a cara a tapa. É por isso que vocês vêm aqui tentar usar o Donald Trump para desmoralizar meu trabalho. A mesma coisa a história da Marina Silva. Os nazistas adoram usar esse negócio da Marina Silva. Ah, que você vai errar sobre a vitória do Lula, porque nas eleições de 2018 você disse que o Bolsonaro iria para o segundo turno com a Marina Silva. Disse. E eu disse que a Marina iria perder do Bolsonaro. E ela não perdeu? Ah, mas é no segundo turno. E daí? Primeiro, segundo turno, a Marina ia perder de qualquer jeito. Perdeu no primeiro turno. Quem no final ganhou foi quem? Foi o Bolsonaro, em 2018. Então, a previsão estava correta. Eu não sei por que os nazistas usam esse negócio da Marina Silva para tentar desmoralizar meu trabalho. Porque eu apaguei o vídeo do Homem do Cavalo Branco como sendo Bolsonaro. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, de um vídeo que foi publicado no dia 26 de maio de 2021, em que eu explico por que eu apaguei o vídeo do Homem do Cavalo Branco como sendo Bolsonaro, uma previsão supostamente psicografada por Chico Xavier. Porque Chico Xavier ele nunca fez uma psicografia dizendo que Bolsonaro é o Homem do Cavalo Branco. Essa psicografia ela é falsa, ela é apócrifa, ela é uma farsa. Não estou dizendo que a minha previsão lá em 2017, em que eu abri o mapa védico do Bolsonaro dizendo que ele iria sair eleito nas eleições de 2018 é falsa. Vocês estão confundindo as coisas. Existem dois vídeos diferentes. O vídeo da carta supostamente psicografada por Chico Xavier, eu realmente tirei do ar. Por quê? Porque a carta é falsa. Eu não estou dizendo que a previsão, usando o mapa védico do Bolsonaro vencedor em 2018, que essa previsão era falsa. Ela era verdadeira. Tanto que os vídeos continuam aqui no canal. Tá certo? E quem foi que escreveu essa carta? Se não foi Chico Xavier, quem foi? Não se sabe, mas eu posso dizer para vocês que foi um nazista que escreveu essa carta e ela foi usada pela primeira vez nas eleições de 1989. Olha só, eu ainda nem era nascido. Se vocês lembrarem lá atrás, qual foi o ano que eu nasci? Que eu encarnei no Brasil? 1991. Em 1989, essa carta, supostamente psicografada por Chico Xavier, ela já rolava no Brasil. E os nazistas tentaram usar essa carta falsa para emplacar a candidatura do Ronaldo Caiado. E não deu certo. Aí depois os nazistas tentaram usar na eleição de 2014 com a candidatura do Aécio Neves, dizendo que o Aécio Neves era o Homem do Cavalo Branco, supostamente psicografado por Chico Xavier. Também não deu certo, porque a Dilma saiu vitoriosa. Aí depois, quando a Lava Jato estava ainda popular no Brasil, os nazistas tentaram usar essa carta no Sérgio Moro, dizendo que o Sérgio Moro era supostamente o Homem do Cavalo Branco psicografado por Chico Xavier. Também não deu certo. Sobre o Sérgio Moro eu vou explicar daqui a pouco. Aí, os nazistas empurraram essa carta nas eleições de 2018, agora dizendo que Jair Bolsonaro é o Homem do Cavalo Branco, supostamente psicografado por Chico Xavier. Foi nessa altura do campeonato que eu caí na falsidade ideológica dessa carta. Não fui eu que escrevi essa carta, eu apenas li essa carta. Tá certo? Então, não é um karma ruim que eu ajudei a criar. A pessoa que criou essa carta falsa, quem fez um karma ruim. Eu li na época de boa fé, mas depois eu vi que ela era falsa. Então,
para explicar para vocês. Então, depois do caso do Jair Bolsonaro, essa carta nunca mais vai conseguir aparecer de novo. Nunca mais, enquanto eu estiver vivo, nenhum nazista em nenhuma eleição ou evento político vai usar essa carta supostamente psicografada por Chico Xavier. As eleições de 2018 foi a última vez que os nazistas tentaram usar isso. Daqui pra frente, eu estarei sempre vigiando as eleições para que isso nunca mais volte. Uma outra pergunta sobre o astrólogo diz que Bolsonaro será reeleito presidente da República. Essa pergunta é muito importante, porque eu cheguei de fato a publicar em 2020 um vídeo dizendo que o Bolsonaro era supostamente reeleito nas eleições de 2022, e eu cheguei a apagar esse vídeo. Essa pergunta, ela é na verdade o pulo do gato, essa pergunta, porque ela é quem vai destrinchar o segredo para entender as eleições de 2022. Então a gente está chegando na parte nevrálgica. Por que eu apaguei esse vídeo dizendo que o Bolsonaro vai se reeleger? Eu não acredito mais nisso. Vou explicar por quê. Em 2017, o Sérgio Moro sentencia Lula a 9 anos de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, incluindo propina da OAS. É quando Lula começou a se tornar inimputável. Não inimputável, mas inelegível é a palavra. Né? Em 2018, o TRF4 aumenta a pena de 9 para 12 anos por Lula receber tríplex do Petrolão. Em 5 de abril de 2018, o Moro prende Lula na carceragem da Polícia Federal em Curitiba por 580 dias. Todo mundo se lembra dessa história. Em 2017, ainda como juiz da Lava Jato, Moro nega repetidamente ter pretensões políticas. Então, quando o Moro prendeu o Lula, ele dizia que não queria entrar para a política. No caso, o Moro dizia que não queria entrar para a política. Em novembro de 2018, o Sérgio Moro aceita o convite de Bolsonaro para ser ministro da Justiça e Segurança Pública. Lembram que quando o Moro ainda era juiz no Paraná, que dizia que não tinha pretensões políticas? Mas foi só o Lula ser preso e o Bolsonaro ganhar as eleições de 2018 que o Sérgio Moro aceita o convite para ser ministro da Justiça? E o Moro aceitou esse convite com o objetivo claro de ser nomeado pelo Bolsonaro como ministro do STF. O Moro, durante a função do cargo de ministro da Justiça, chantageia Bolsonaro sobre Marielle Franco, porque o Bolsonaro é o mandante do assassinato da Marielle Franco, do PSOL, por isso que o Adélio do PSOL deu a facada no Bolsonaro. O Moro chantageia o Bolsonaro sobre o Adriano da Nóbrega, que ele recebeu do dinheiro do Bolsonaro para fundar o escritório do crime no Rio de Janeiro. O Moro chantageia o Bolsonaro sobre a questão dos atiradores Rony Lessa e Elcio de Queiroz, porque o Bolsonaro deu 100 mil reais para cada um metralhar Marielle Franco. Aí o que aconteceu depois? O Bolsonaro queria que o Sérgio Moro se demitisse e, de maneira complementar, o Sérgio Moro queria demissão, porque o objetivo dele no governo Bolsonaro era ser nomeado pelo Bolsonaro como ministro do STF. O Moro conseguiu isso? Não. Então foi por isso que o Sérgio Moro pediu demissão. Em 24 de abril de 2020, o Moro pede publicamente na imprensa a demissão de cargo de ministro, e vai ser o André Mendonça que é nomeado ministro do STF no lugar do Sérgio Moro. Em novembro de 2021, depois que tudo deu errado no governo Bolsonaro, o Sérgio Moro se filia ao partido Podemos. Vocês lembram quando o Sérgio Moro era o juiz da Lava Jato? O que ele dizia para a imprensa? Ele dizia que ele não tinha pretensões políticas. Mas só que em novembro de 2021, recentemente, o Moro se filia ao Podemos para concorrer à presidência nas eleições de 2022. Você vê como o Sérgio Moro está mentindo? E no dia 1º de janeiro de 2022, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aqui na caixa de informações,
Para vocês checarem o vídeo. Astrólogo anuncia a derrota de Sérgio Moro nas urnas. Foi no dia 1º de janeiro de 2022 que eu fiz esse vídeo. Aí, em 31 de março de 2022, o Moro abandona o Podemos, desiste da candidatura à presidência. Nesse vídeo vocês vão verificar que eu falo que se Sérgio Moro tivesse um mínimo de vergonha na cara, que ele desistiria da candidatura. Parece até que o Sérgio Moro chegou a assistir esse vídeo, porque foi exatamente isso que aconteceu. Em março de 2022, Sérgio Moro desiste da candidatura à presidência e se filia ao União Brasil como candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. Ué, vocês lembram que quando o Moro era juiz ele dizia que não tinha pretensões políticas? Aí, ó, já está no União Brasil. O Tribunal Regional Eleitoral não reconhece domicílio eleitoral de Moro no estado de São Paulo e o impede de se candidatar pelo estado de São Paulo. Agora o Moro tenta alguma candidatura no estado do Paraná. Ué, mas não era o mesmo estado que o Sérgio Moro se consagrou como o juiz da Lava Jato, que não tinha pretensões políticas de concorrer a nenhum cargo político? E agora ele está exatamente no mesmo estado do Paraná, o mesmo estado onde ele se consagrou durante a Lava Jato. Agora como o quê? Como um candidato a qualquer coisa. Deputado pelo Paraná, senador pelo Paraná. Vocês percebem como o Sérgio Moro é um grande mentiroso? Em fevereiro de 2019, só para confirmar o que eu estou falando, a juíza Gabriela Hart, lembram da Gabriela Hart? Aquela que ficou no lugar do Sérgio Moro lá na Lava Jato, no Paraná, enquanto o Moro era ministro do STF, tinha pretensões de ser ministro do STF, no governo do Bolsonaro. Então a Gabriela Hart condena Lula a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro pelo sítio em Atibaia que Lula ganhou do Petrolão. Ou seja, Ctrl-C, Ctrl-V. E chegamos na cereja do bolo. Em 8 de março de 2021, o Edson Fachin, o ministro do STF, Edson Fachin, anula todas as condenações contra Lula. Aí os nazistas vão dizer assim, o Fachin anulou porque ele é comunista e o Lula também. Não, não é porque o Fachin é comunista. O Fachin é comunista, mas não é por isso. É porque o mesmo juiz que no passado prendeu o Lula, dizendo que não tinha pretensões políticas, assim que Lula foi preso e Bolsonaro se torna presidente, o Moro deixa o cargo de juiz para virar ministro da Justiça. Então ele tem pretensões políticas, então ficou comprovado que todas essas condenações envolvendo o Tríplex, o Instituto, o sítio, que supostamente Lula ganhou isso do Petrolão, que isso aí é falso. Então foi por isso que o Edson Fachin, em março de 2021, anula todas as condenações contra Lula em relação à Lava Jato. Então foi por isso que eu mudei de opinião em relação à reeleição do Bolsonaro. Eu cheguei a publicar em 2020 dizendo que o Bolsonaro iria ser reeleito. Aí depois eu voltei atrás pelo seguinte, porque o Sérgio Moro era a peça-chave. O Sérgio Moro era a peça-chave para entender o cenário das eleições de 2022. Então todas essas condenações do Moro, elas eram falsas. Elas eram ideológicas. Então o Moro age com parcialidade, suspeição, incompetência jurisdicional e falta de juízo natural. Ou seja, o Moro ele não é nem juiz, mas ele não é nem político, ele não sabe fazer bem nenhuma coisa nem outra. E o Lula voltou a ser elegível. Então, por isso que eu mudei de opinião, dizendo que o Lula vai ganhar. E sobre a Lei 7.716, que é uma lei que pune o crime de homofobia. O Bolsonaro foi condenado pela Lei 7.716, tanto em primeira quanto em segunda instância, pelo crime de homofobia e transfobia. Foi condenado a 150 mil reais por danos morais contra a comunidade LGBT. Os nazistas usam como álibi que o Bolsonaro não é homofóbico, que o homofóbico sou eu. Eu que sou homossexual passivo, com tendências transexuais, casado com um homem 100% ativo, há 9 anos. Mas segundo os nazistas, o Bolsonaro não é homofóbico. Quem é homofóbico sou eu, o Lucas.
Vocês percebem como o nazismo é uma doença mental, é um delírio, é uma loucura? E os nazistas ainda usam como álibi o Clodovil Hernandes e o maquiador Agostinho. Não, que o Bolsonaro não é homofóbico, porque ele elogiou o Clodovil Hernandes e o maquiador Agostinho. Isso é álibi? O Bolsonaro é o mandante do assassinato da lésbica negra comunista Marielle Franco. Vocês querem coisa mais homicida, homofóbica? É por isso que Bolsonaro ele é o anticristo, ele é o contrário de mim. Porque ele odeia LGBTs, ele mata Marielles Francos da vida. Ele mata todo mundo que se parece com Marielle Franco. E eu sou o contrário. Eu amo, eu abraço, eu celebro, eu salvo pessoas como Marielles Francos da vida. Então é por isso que ele é o anticristo, ele é o contrário de mim. Então, os nazistas eles estão do lado do anticristo. Vocês lembram no livro de Apocalipse quando dizia que vai se eleger no poder um tal de Messias no nome e que eles vão adorá-lo, falsos cristãos vão adorá-lo como se fosse o Messias? É exatamente essas pessoas que votam no Bolsonaro nas eleições de 2022. Vocês estão, na verdade, votando no anti-Messias. Uma outra pergunta dos internautas é sobre o astrólogo alerta que ocorrerá epidemia em 7 de outubro de 2019. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui na descrição do vídeo sobre esse link desse vídeo em que eu falo que vai haver uma epidemia em outubro de 2019, faltando 3 meses para o início da epidemia de Covid-19. Eu fui o único astrólogo latino-americano que previu a pandemia que nós estamos vivendo hoje. Justamente, porque lembra que eu falei que eu sou reencarnação do Fred Mercury? Fred Mercury morreu na pandemia de HIV/AIDS. E eu reencarnei, não morri na pandemia de HIV/AIDS, nessa encarnação, e não morri na de Covid. Então eu tinha experiências kármicas, encarnatórias pretéritas com pandemia para ter o mérito de conseguir ter previsto essa pandemia. Muitos nazistas vão tentar desmentir essa versão dos fatos, dizendo que vários astrólogos previram a pandemia de Covid. Mentira. Carlos Hermit não previu a pandemia. Carlos Holanda não previu. Nenhum desses astrólogos que eu vou ler o nome aqui previram a pandemia. Tá? Carlos Hermit, Carlos Holanda, Carlinhos Lima, Adalberto Pessoa, Marici Vogel, Mônica Bonfilho, Débora Mestica, Paula Pires, Cláudia Lisboa, Márcia Fernandes, João Bidu, Newton Schultz. Nenhum deles previu a pandemia. E no ano de 2022, nenhum deles reivindica ter acertado uma previsão com antecedência sobre pandemias. Nenhum deles reivindica isso hoje. Os nazistas vão dizer que reivindicam. Não reivindicam. Eu fui o único astrólogo latino-americano que fez essa previsão, com 3 meses de antecedência. E todos esses astrólogos que eu mencionei, eles são tropicalistas. Eu acho engraçado que quando eu errei sobre a previsão do Trump, em 2020, muitos nazistas vieram no meu canal me atacar dizendo: tá vendo que a astrologia sideral é furada? Você errou sobre a previsão do Trump. Mas eu acho engraçado que todos esses astrólogos tropicalistas no Brasil não acertaram a pandemia. E todos eles são tropicalistas, mas a astrologia que é furada é a sideral. Pelo amor de Deus! Vocês querem enganar quem com esses argumentos falsos, demoníacos, tendenciosos? Não vou mudar de ideia sobre a previsão da vitória do Lula. É uma previsão definitiva. Assim fica muito fácil. Disse em 2020 que o Bolsonaro vai se reeleger, voltou atrás, agora diz que é o Lula que vai se eleger. Então fica muito fácil, porque quem ganhar nas urnas em outubro, você vai reivindicar os dois. Não é bem assim não. Eu aboli completamente essa previsão de que Bolsonaro se reelege. Ele não se reelege. A orientação preditiva para as eleições é o seguinte: Lula sai vitorioso. E eu vou estar lá em outubro de 2022 para reivindicar essa previsão. Tá certo? Não vou mudar de ideia sobre essa previsão, se é isso que os nazistas estão pensando. Não vai haver fraude na urna. Tá certo? Os nazistas estão dizendo que vai haver fraude na urna. Não vai. Volta aqui em outubro de 2022 para quebrar a cara. Não vai. O Lula vai ganhar de maneira democrática no voto. Lula não vai ficar para sempre no poder, mas sim entre 2023 a 2026. Não sei quem vai ganhar a presidência em 2026. É muito cedo para dizer. Um dia de cada vez. Se só Deus sabe quem que vai ser presidente, se só Deus sabe do futuro, então por que vocês estão num canal de astrologia? Qual é a graça de ser astrólogo se não fazer previsões para as eleições?
Né? Se não precisa ser astrólogo para saber que o Lula vai ganhar, então não acompanhe um canal de astrologia. Simples. Criticam, mas não fazem melhor. Eu acho engraçado que eles adoram criticar a minha astrologia sideral, os nazistas, mas nem os nazistas sabem o que é astrologia sideral. Quando eu publiquei, ano passado, o vídeo dizendo que o Bolsonaro iria ser derrotado na urna, nas eleições de 2022, os nazistas entraram lá e disseram que essa astrologia védica é mentira, que o Bolsonaro ele é ariano. Ele é ariano porque a Marici Vogel disse isso. A Marici Vogel, que é a melhor astróloga do mundo, 1000 vezes melhor que Lucas. Né? Marici Vogel disse lá, no programa do Amaury Júnior, que o Lula é um fóssil político, que Lula nunca mais vai ser nada. E o Lula vai terminar aí com tudo na presidência. Depois eu quero ver a cara da Marici Vogel para se retratar perante o povo brasileiro. Porque quando eu erro, eu me retrato. Eu tenho hombridade. Eu não jogo para debaixo do tapete como Marici Vogel faz. Entraram lá no vídeo do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro é ariano. Pela astrologia védica, Bolsonaro não é ariano, ele é pisciano. Tá vendo? É esse mesmo pessoal nazista que quer dar lição de moral e dar pitaco de astrologia védica. Não sabem nem como é que é o mapa védico do Bolsonaro, mas querem dar pitaco de astrologia védica. Os nazistas não sabem nem o que é sideralismo. Eles não entendem que na védica é sideral, que muda o signo. Eles nem entendem nem isso e querem dar pitaco de astrologia védica. Eles não sabem nem o que é um Rashi, não sabem nem o que é uma Nakshatra, não sabem nem o que é uma Ayanansha, não sabem nem o que é uma Ayurveda, mas se acham no direito de dar pitaco de astrologia védica. Quando eu faço previsões para políticos usando astrologia védica. Vocês têm que ter vergonha na cara e estudar. Eu tenho quase 800 aulas de astrologia védica nesse canal e vocês nunca entram nas minhas aulas para prestar atenção no que eu falo. Vocês entram em vídeo meu de política para dar pitaco de astrologia védica e ainda dar pitaco errado. Foi a mesma coisa em relação ao Sérgio Moro. No dia 1º de janeiro de 2022, eu fiz um vídeo dizendo que o Moro iria ser derrotado na urna. Aí os nazistas que votam no Sérgio Moro chegaram nos comentários e disseram que essa astrologia védica é uma mentira, porque o Sérgio Moro é leonino. Quando que pela astrologia védica, o Sérgio Moro é canceriano. Tá vendo? Tá vendo? Vocês não sabem nem o que é um mapa védico. E ficam querendo dar pitaco de astrologia védica. Não sabem nem qual é o signo do Bolsonaro e do Sérgio Moro na astrologia védica e quer dar pitaco do mapa védico. Não sabem nem o que é uma Nakshatra, um Rashi, uma Ayanansha, uma Ayurveda. E querem ensinar Pai Nosso a vigário. Vocês ponham-se nos seus lugares. Tenham o mínimo de vergonha na cara. Vai estudar, seus bandos de cara de pau. É isso que vocês são, um bando de cara de pau que não sabe nada de astrologia védica que vem aqui dentro para dar pitaco de astrologia védica. Tô cansado de vocês. Vocês vão quebrar a cara nas eleições de outubro de 2022 em que o Bolsonaro vai sair derrotado. Vão fazer-se de mosca morta, de João sem braço, igual os eleitores do Sérgio Moro estão se fazendo agora. Vieram no início do ano me atacar, me ameaçar de morte, dizendo que iam rir da minha cara que o Sérgio Moro ia sair eleito. E não saiu eleito. Perdeu. Desistiu antes da hora. E agora vocês se fazem de mosca morta de João sem braço. Eu tô prestando atenção em vocês. Tô de olho em vocês. Lula não é o salvador da pátria. Ninguém tá dizendo que o Lula é o salvador da pátria. A salvação é individual. Começa por aí o erro. Lula está sim saindo nas ruas. Lula termina o mandato. Tem nazistas dizendo que Lula não termina o mandato. Lula termina o mandato. 2023 até 2026. Lula não vai sofrer golpe. Vocês não vão fazer, os nazistas não vão fazer com Lula o que vocês fizeram com a Dilma. Lula não vai ter golpe. Lula não será assassinado. Os nazistas já estão dizendo que Lula vai ser assassinado. Não vai ser assassinado. E todo mundo que pregar ou fazer previsões na internet dizendo que Lula vai ser assassinado, são vocês que vão ser assassinados. Tá certo? Quem deseja pro outro acaba recebendo de volta. Essa é a lei do karma. Cuidado com o que vocês desejam pro outro. Tem nazista dizendo que o Lula não é comunista. O Lula é sim comunista. E o PT é do Foro de São Paulo. Como que uma pessoa que é
do Foro de São Paulo não é comunista. Isso é um contrassenso. Durante tantos anos atracaram o Lula, dizendo que ele era comunista e defensor do movimento gay. Agora que o Lula ganhou, vocês estão dizendo que o Lula não é comunista e não financia o movimento gay? Não. Lula é do grupo de Puebla e do Pacto de Princeton. Lula é sim comunista. Eu, Lucas, não sou filiado a nenhum partido e nunca ganhei um centavo com política. Tá certo? Bolsopetismo é papo furado. É papo furado pelo seguinte, porque os nazistas que se decepcionaram com o Bolsonaro e Sérgio Moro, eles vão dizer que votar no Bolsonaro é a mesma coisa que votar no Lula. Não. É só você ver a pauta LGBT. A opinião do Bolsonaro sobre a pauta LGBT é completamente diferente da opinião do Lula sobre a pauta LGBT. Então dizer que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, que votar em um é a mesma coisa que votar no outro, não. Isso aí é papo furado. Bolsopetismo é um neologismo que os nazistas inventaram para tentar enganar trouxa. Não tenho problemas psiquiátricos, tá? Tem muito nazista dizendo que eu tenho um problema psiquiátrico. Não tenho. E eu não tomo remédios psiquiátricos. Minha carreira como astrólogo não acabou e eu continuo recebendo pedidos de consultoria de mapa astral. É porque os nazistas dizem que quem lacra não lucra. Eu lacro desde 2020 e até agora não falei. Continuo recebendo pedidos de consulta de mapa astral, então não aconteceu essa falência financeira que os nazistas tanto ameaçaram que ia acontecer na minha vida. Não aconteceu. Então agora, para a gente concluir, eu vou rapidamente ler o diagrama em mandala sul-indiana do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. É o mapa divisional 1, a Varga número 1. Para as pessoas que não sabem, o nome Lula é a forma hipocorística de Luiz. Então, o nome verdadeiro do candidato é Luiz Inácio da Silva. Então, o Lula é uma forma hipocorística de Luiz. Lula nasceu em 27 de outubro de 1945, às 6h10 da manhã, em Caetés, atual Garanhuns, em Pernambuco, Brasil. Essa data de nascimento foi o próprio Lula que deu. Todo ano o Lula comemora o aniversário dele no dia 27 de outubro. E a data de 6h10 foi a falecida ex-primeira-dama Marisa Letícia quem deu essa informação. Aqui a gente usa no diagrama Yanamcha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, então a gente retrocede em menos 26 graus e 5 minutos para trás. Então o Sol do Lula está situado a 7 graus de Libra, Mercúrio está situado a 22 graus de Libra e o Lagna a 25 graus de Libra. Em 25 de outubro de 2022, 2 dias antes do aniversário de Lula, vai ocorrer um eclipse solar parcial com Queto a 16 graus de Libra. Isso significa que o Sol, o Mercúrio e o ascendente do Lula vão ser impactados por um eclipse. E no dia desse eclipse, o Sol e a Lua vão estar numa conjunção a 5 graus de Libra. Então isso significa que o Lula vai sair vitorioso na urna e vai governar por um terceiro mandato. E só reforçando aquilo que eu disse lá atrás, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber se aposentam. Em 2023, o Lula vai nomear 2 ministros comunistas para ocupar as vagas que eram anteriores desses ministros. Tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Eu sei que esse vídeo vai alterar completamente a visão que o mundo tem de mim. Essa vai ser uma mudança positiva. Eu respondi as perguntas que há 2000 anos as pessoas estavam querendo saber. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau. Fiquem com Deus.